Se você tem uma carta de condução portuguesa e a tua autorização de residência está vencida ou para vencer, tem uma alteração legal publicada em junho de 2026 que muda as regras e que muita gente ainda desconhece. Essas regras podem afetar diretamente a validade do seu documento. O Decreto-Lei 114 de 2026 introduziu novas disposições sobre a habilitação legal para conduzir no caso dos residentes e estrangeiros em Portugal. Hoje eu vou explicar o que mudou, a quem se aplica e o que você deve fazer. Se você não me conhece, eu sou Felipe Vigo, eu sou advogado no Brasil, em Portugal e na Espanha, e aqui nesse perfil eu descomplico a lei para que você entenda sobre os seus direitos e que você possa se planejar sem cair em truques e armadilhas. O Decreto-Lei nº 114 de 2026, publicado em 8 de junho, altera o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, o RHLC, em diversos pontos. Apesar da sua publicação em junho, só no último dia 9 de julho que efetivamente entrou em vigor. O Decreto-Lei introduz alterações em múltiplas áreas da regulação da condução em Portugal, mas tem uma área que é especialmente relevante para quem vive em Portugal com visto ou autorização de residência, que é o regime de validade das cartas de condução para cidadãos de países terceiros. É sobre exatamente essa parte que eu vou focar aqui nesse vídeo. O Decreto-Lei 114 de 2026 introduziu no ordenamento português o Código de Restrição 794. Para quem não está familiarizado, os códigos de restrições são anotações que aparecem no verso da carta de condução e que indicam condições específicas de uso ou de validade do título. O Código 794 é específico para cidadãos extracomunitários, ou seja, nacionais de países que não fazem parte da União Europeia e que sejam titulares de uma carta de condução emitida em Portugal. O que esse código indica é que a validade da carta de condução fica condicionada ao período de validade da autorização de residência do seu titular. Em termos práticos, a tua carta de condução não vai ser mais válida para além da data da validade da sua autorização de residência. O artigo 16º do RHLC, alterado pelo Decreto-Lei 114, passa a prever nos números 9 e 10 que quando o titular da carta de condução é cidadão extracomunitário e é titular de um visto ou autorização de residência com prazo de validade definido, o prazo de validade da carta de condução fica reduzido à data de validade constante no documento de residência. Por exemplo, em um caso concreto, se você tem uma autorização de residência que é válida até 31 de dezembro de 2027, a sua carta de condução emitida em Portugal vai ter, ao abrigo desse regime, a validade de 31 de dezembro de 2027, independentemente do prazo que seria atribuído às cartas de condução segundo as regras gerais. Isso significa que uma carta de condução com código 794 não é um documento indefinidamente válido. É um documento com um prazo que acompanha o teu estatuto de residência legal. Quando a tua autorização de residência vence, a tua carta de condução também fica vencida. Mas agora, o que acontece enquanto eu renovo a minha autorização de residência? Aqui é onde a gente tem a boa notícia e o detalhe que muita gente não lê por aí nas notícias. A carta de condução permanece válida enquanto o processo de renovação da autorização de residência estiver em curso.
O número 10 do artigo 16º do RHLC, que foi alterado, é claro nesse ponto. As cartas com o código de restrição 794 permanecem válidas enquanto o título de residência se mantiver válido ou enquanto estiver em processo de renovação devidamente apresentado. Ou seja, se você apresentou o pedido da renovação da tua autorização de residência antes do vencimento, a tua carta de condução continua válida durante todo o período de análise do seu pedido, mesmo que a autorização de residência já tenha vencido. O que te protege é ter o pedido de renovação apresentado e, obviamente, o comprovativo dessa apresentação. Isso é equivalente ao regime que já existe para a autorização de residência em si. Quem pede a renovação de uma autorização de residência também está legalmente protegido durante o período da análise. A carta de condução, nesse caso, acompanha esse regime. Mas e os cidadãos da União Europeia? Eles são afetados? Não. O Código de Restrição 794 e o regime de validade vinculada à autorização de residência se aplica exclusivamente a cidadãos extracomunitários, nacionais de países fora da União Europeia. Cidadãos de países da União Europeia que residam em Portugal se beneficiam do direito de livre circulação e residência, garantido pelo direito comunitário. Nesse caso, as suas cartas de condução seguem o regime geral europeu de validade, que em Portugal é de 15 anos para as categorias mais comuns, como categorias A e B, independentemente de qualquer condição de residência. Portanto, se você é um cidadão europeu ou de um país do espaço econômico europeu, essa alteração não te afeta. Mas, Felipe, e as cartas emitidas antes do decreto-lei? Como ficam? O Decreto-Lei 114 de 2026, ele prevê disposições transitórias para as cartas de condução que foram emitidas antes da sua entrada em vigor, ou seja, antes de julho de 2026. Para cidadãos extracomunitários que já tinham carta de condução portuguesa emitida antes dessa data, o regime de validade reduzida previsto no artigo 16º vai se aplicar mediante a verificação do visto ou da autorização de residência em vigor. As cartas existentes, elas, por óbvio, não vão ter o código 794 averbado automaticamente no seu verso. Mas o regime de validade vinculada à residência pode sim, na prática, ser aplicável. Dessa forma, é muito importante você verificar a sua situação individualmente junto do IMT. Se você tem uma carta de condução portuguesa emitida há vários anos e você tem dúvidas sobre a validade atualmente, considerando a alteração ocorrida, o mais seguro é fazer a verificação junto do IMT antes de colocar a questão, quando já for tarde demais, por exemplo, numa operação de trânsito ou até mesmo numa situação de um sinistro. Conduzir com carta de condução vencida em Portugal, por desconhecer que a validade da mesma é igual ao do seu título de residência e que nesse caso poderia já estar vencido, tem a mesma consequência que conduzir sem habilitação legal. Isso pode constituir uma infração grave com consequências no Código de Estrada e potencialmente no processo da renovação da sua autorização de residência. Um último detalhe que releva também a gente mencionar é que se você fez o pedido da sua troca quando você era um residente legal, mas hoje você é um cidadão nacional, você é um cidadão português, é imprescindível que você comunique essa situação no IMT para que isso possa constar do seu registro e você não venha a ser prejudicado, porque lá
no seu cadastro do IMT consta que você ainda é um cidadão estrangeiro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ativar o sininho para você receber as atualizações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, de deixar também o seu like, porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e ajuda que seja entregue para mais pessoas, além, obviamente, de compartilhar o vídeo com aquela pessoa que tem a carta de condução emitida em Portugal e que ainda não sabe que a validade pode estar vinculada à sua autorização de residência.